gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o quarto episódio da série Ahsoka, que já está sendo lançado lá no Disney+. Esse vídeo vai ter spoilers sobre o episódio da semana, eu vou levantar alguns pontos interessantes do episódio e vou trazer também a minha análise. Se você é novo aqui no canal, eu tenho outros vídeos sobre a série Ahsoka que eu vou deixar todos aqui nos cards pra você estar assistindo também. Bom, então bora comentar sobre esse novo episódio, o quarto episódio de Ahsoka. O episódio 4 vai começar exatamente da onde o 3 terminou. Então nós temos Ahsoka, Sabine e Huyang ainda na floresta com a nave destruída. Enquanto o droid vai trabalhar ali nos reparos, as duas precisam enfrentar os seus inimigos para obter um mapa e evitar que eles concluam o plano de salvar o Grão-Almirante Thrawn. E também, de quebra, elas querem salvar o Ezra. E antes delas partirem, vai surgir uma questão muito importante aqui que vai estar guiando o nosso episódio. A Ahsoka acha fundamental a gente estipular quais são as prioridades da missão delas. A prioridade total é evitar o retorno do Thrawn, mesmo que para isso seja necessário não salvar o Ezra. Isso porque é muito arriscado permitir que o Thrawn seja resgatado só por causa do resgate do Ezra. E com muitas ressalvas, a Sabine vai aceitar, vai falar que tudo bem, mas que a situação não vai chegar a esse ponto. E quando é falado isso, a gente já sabe que vai chegar a esse ponto. A Ahsoka vai perguntar se pode confiar na Sabine e a Sabine fala que sim. E, gente, essa relação de confiança delas vem sendo o tópico principal da série desde o primeiro episódio. Inclusive, eu trouxe isso já no primeiro vídeo de cobertura de Ahsoka. Por causa do passado delas, tem sido muito difícil para elas confiarem uma na outra. E isso eu digo das duas partes mesmo. Mas essa confiança tem se mostrado cada vez mais necessária. Inclusive, o próprio Huyang vai dar um conselho aqui para que elas permaneçam juntas e não se separem. Isso porque quando elas fazem as coisas juntas, elas têm mais possibilidade de vitória, elas se dão muito melhor. Mas quando a batalha delas com seus inimigos vai começar na floresta, a primeira coisa sugerida por Sabine e aceita por Ahsoka é que elas se separem. Isso momentos depois do Huyang ter dado esse conselho. Tipo, não faz o menor sentido. Faz sentido na série, mas não faz sentido que as personagens tenham dado tão pouco valor para o que ele falou para logo em seguida acabarem se separando. Como resultado dessa decisão, temos Ahsoka derrotada e Sabine aprisionada. Então, assim, deu tudo errado, né? Mas calma, vamos parte por parte. Considerando que essa já é a metade da temporada, já que nós teremos só 8 episódios nessa temporada, essa confiança dela está demorando muito para ser estabelecida. E quando for estabelecida, se elas conseguirem chegar nesse ponto, vai ser a duras penas. Inclusive, o Baylan vai comentar uma coisa bem interessante com a Sabine naquela cena em que ele tá tentando convencer ela a entregar o mapa pra ele. Ele vai falar que ela se culpa e também culpa a Ahsoka pela sua família ter sido destruída. E assim, voltando um pouco na história, a gente sabe que os Mandalorianos se viraram contra o Império, isso lá na época de Rebels. E o Império revidou, destruindo totalmente Mandalore. E nessa, o clã da Sabine acabou totalmente destruído e todos mortos. A questão é, aonde que a Ahsoka se insere nessa história? A gente ainda não sabe, mas com certeza ela teve alguma participação aí que gerou essa rusga entre elas. Pode ser que a Ahsoka tenha impedido a Sabine de ir lá ajudar, tenha falado alguma coisa, sei lá, omitido alguma informação, alguma coisa aconteceu e é por isso que a Sabine tá tão, assim, com dificuldade de confiar na Ahsoka. A Ahsoka também tá com dificuldade de confiar nela, então temos um problema aí das duas partes. E agora vamos falar sobre as batalhas desse episódio, porque teve bastantes e elas foram bem legais. Pra começar, a gente teve a luta ali do Huyang com outro droid. Apesar de não ser a função principal do Huyang lutar, né, já que ele é um droid milenar que cuidava ali dos aprendizes da Jedi, gente, ele se saiu muito bem no corpo a corpo e eu gostei bastante. A gente sabe que esse droid tá se tornando aí um dos queridinhos do pessoal do Star Wars, a gente tem uma lista de droids que a gente ama e ele com certeza tá entrando. E muito disso se dá pela atuação do David Tennant, que faz o Huyang. Ele tem umas sacadas super irônicas, engraçadas, alívio cômico ali na medida certa e agora até no corpo a corpo ele se sai bem. Enquanto isso, na floresta, nós temos a Ahsoka lutando com o Marrok e a Sabine lutando com a Shin. Duas lutas que já aconteceram, então agora é a hora das revanches. As lutas são bem coreografadas, são bem bonitas, são lutas feitas com calma, então a gente tem muitas posições de sabres, muito legal, gente. E a Ahsoka vai conseguir derrotar o Marrok e quando ele morre, sai uma poeira verde dele, revelando que ele era uma alma.
alma, que ele era um espírito, que ele não era nenhuma pessoa ali. As Irmãs da Noite, que é o grupo do qual a Morgan Elsbeth faz parte, elas têm esse poder de trazer almas de volta à vida, e provavelmente foi isso que aconteceu com o Marrok. Já na luta da Sabine contra a Shin, a gente tem uma luta bem legal também. A Sabine melhorou bastante, se bem que ela começa a luta usando todas as técnicas mandalorianas. A gente sabe que os mandalorianos usam aquele Beskar, que é o único material ali que resiste ao sabre de luz. Então ela usa o Beskar, principalmente aquele que tem no seu braço, para ela se defender dos sabres de luz. E ela usa bem essas habilidades, porque ela domina bem mais as habilidades, as técnicas mandalorianas do que as técnicas Jedi. Chega um ponto da luta em que ela pega o sabre e começa a lutar como uma Jedi, mostrando aí essa dualidade dela, né? Porque ela é meia Mandaloriana e meia Padawan, então ela tá tentando equilibrar as duas coisas. Mas ainda assim, ela acaba derrubada pela Shin, ela acaba ali sem o seu sabre, e nesse momento é o momento que ela tenta usar a força. E, gente, ela consegue usar a força, viu? Ela consegue empurrar um pouquinho a Shin, mas assim, algo totalmente inofensivo. Mas isso já mostra que ela tem sim essa habilidade da força. Ela não tá dominando a força como um todo, mas ela conseguiu, pelo menos por um momento, usar um pouquinho. Mas o que vai salvar a vida dela e determinar que ela saísse bem daquela batalha é realmente a manopla mandaloriana, porque ela vai usar aquele mini míssil que tem pra derrubar a Shin. Infelizmente essa luta é interrompida, então nenhuma delas venceu, isso porque as coisas já estavam acontecendo lá com a Ahsoka e com o Baylan. Inclusive o Baylan tem se mostrado um vilão muito interessante, muito complexo. Aqui ele traz melhor as suas motivações, então ele fala que ele não tem interesse em trazer a guerra novamente, mas que Thrawn vai trazer a guerra, e com a guerra ele vai poder, né, reconstruir tudo de uma maneira que funcione, e é isso que ele tem interesse. Ele fala que a Nova República não está funcionando, e errado ele não tá, né, gente, porque não tá funcionando muito bem mesmo. Ele traz a filosofia de destruir para aí sim poder criar. Inclusive, ele vai falar pra Ahsoka que ele sabe quem era o Anakin e o que ele se tornou. Inclusive, ele diz que a Ahsoka e o seu mestre têm um legado de destruição e morte, e que ele quer lutar contra isso. Eu achei interessante porque o Baylan, nesse episódio, trouxe mais complexidade pro seu personagem, mostrando que ele não é só um soldado, só um contratado, um mercenário ali da Morgan Elsbeth. Na verdade, ele tem muito bem os seus objetivos em mente. Inclusive, tem uma cena em que a Morgan fala pra ele: ah, é o seu medo que eu estou sentindo, e ele fala: não, é experiência. Então ele tá se mostrando um personagem muito mais interessante do que a gente achou no começo. Inclusive, o Baylan tem uma capacidade de entrar na mente das pessoas, né, digamos assim. E ele começa a falar pra Ahsoka que ela é a responsável pelo Anakin ter se transformado no Vader, que ela o abandonou, e é por isso que tudo aquilo aconteceu. E, gente, por mais que a Ahsoka seja muito determinada, seja muito forte, ela é, de fato, esse ponto é um ponto ainda mal resolvido da personagem. Então, sim, ela fica meio abalada com isso. Inclusive, esse é um ponto, um fator decisivo pra ela tá perdendo essa batalha com o Baylan. Claro que não foi só isso, né? Teve um momento ali que ela achou que a Sabine tinha morrido, aí depois ela viu que a Sabine tava viva, mas que a Sabine tava hesitando em destruir o mapa. Então, assim, tudo isso foi tirando a atenção dela e ela acabou perdendo a batalha e caindo do penhasco. E por falar na Sabine, ela vai cair na tentação do Baylan. Ele fala pra ela que eles têm os mesmos objetivos e que ela vai poder salvar o Ezra ao mesmo tempo que eles salvam o Thrawn. E ela acaba caindo nessa, ela vai entregar o mapa pra ele e acaba sendo levada aí como prisioneira, acaba indo junto com eles. E o fato da Sabine ter tomado essa decisão dá bastante raiva, mas eu achei interessante porque isso revela muita coisa sobre a personagem. Primeiro tem essa questão do Ezra ser aí talvez o último que sobrou de algo que ela vê como família, já que a sua própria família foi destruída, e a possibilidade de poder reaver a sua família para ela fala muito mais alto. Inclusive, isso vai totalmente contra o treinamento Jedi. E o fato do treinamento Jedi dela ter sido interrompido, ela não ter treinado mais, isso tem muito a ver com essa decisão errada dela aqui agora. Isso porque os Jedi são treinados para fazer o certo, para agir com heroísmo, então sempre colocar o bem maior acima das suas próprias vontades, acima da sua própria felicidade. E mais do que isso, né, a Sabine é mandaloriana, e os mandalorianos são muito ligados na sua família, no seu clã, naquele seu grupo. E isso é totalmente divergente do treinamento Jedi. Isso porque os Jedi, eles são treinados de uma forma
totalmente isolada. Eles são treinados como, sei lá, soldados da paz, assim. Eles não têm essa ideia de você se relacionar com outras pessoas. Inclusive, eles são tirados de suas famílias logo jovens para serem treinados. Algo totalmente oposto com o treinamento mandaloriano, digamos assim. E agora vamos falar sobre o aparecimento do Anakin no Mundo Entre Mundos. E nesse episódio, a gente teve o primeiro encontro do Anakin com a Ahsoka em live action, o que é muito legal para os fãs e também é muito importante aqui para Star Wars como um todo. O Hayden Christensen voltou ao papel, ele passou por um processo de rejuvenescimento digital e tá com a mesma aparência que ele estava ali no episódio 3, A Vingança dos Siths, antes da batalha com Obi-Wan. Eu achei que a aparência dele ficou um pouco artificial, mas sinceramente funciona, nenhum problema aqui. E agora falando sobre o Mundo Entre Mundos, essa é uma dimensão mística que é muito ligada à força. São caminhos que existem fora do tempo e fora do espaço, e as pessoas que entram nessa dimensão podem ouvir as vozes de outros Jedi, de outras pessoas. O fato do Anakin aparecer nessa dimensão faz muito sentido. Ele pode ser um fantasma da força que está usando o mundo entre mundos para poder se manifestar nessa forma física aí, né, normal, e não como fantasma mesmo. Agora, como que a Ahsoka entrou no mundo entre mundos? Isso aí a gente não sabe, vamos ter que descobrir mais nos próximos episódios. Pode ser que ela tenha sido sugada para dentro dessa dimensão, ou então que ela tenha morrido e agora ela acordou nessa dimensão e ela vai voltar à vida. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Mas nós sabemos que a Ahsoka não tem mais o mapa, não tem as coordenadas para encontrar o Thrawn, o Ezra e acompanhar toda a galera que já saltou para lá. Mas o interessante é que no mundo entre mundos, o tempo e o espaço funcionam totalmente diferente. Então ela pode abrir um portal e sair em qualquer lugar da história, no passado, no futuro. Então, assim, é possível que ela use algum portal lá dentro dessa dimensão e ela chegue exatamente no local certo, na hora certa, talvez até antes deles. Então, assim, ela tem uma boa possibilidade para alcançar o pessoal. Eu não me preocuparia com isso. Eu tô mais curiosa para ver como vai se desenrolar essa relação da Ahsoka com o Anakin agora no Mundo Entre Mundos. Mas e você? Assistiu o episódio da semana? Gostou? Não gostou? Quais partes você gostaria de levantar, destacar? Concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo? Tudo isso você pode fazer aqui nos comentários. Deixe seu comentário, fala o que você achou e vamos debatendo aí as possibilidades e as teorias até o lançamento do próximo episódio na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, envia para alguém que também está acompanhando a série e se inscreva no canal se você quiser ficar por dentro de outros vídeos que eu trago por aqui. Toda semana vai ter um vídeo de Ahsoka, tem outras coberturas de séries que eu também estou fazendo aqui no canal e outros vídeos além que eu trago dicas e muitas coisas legais que você pode se interessar. Mas o meu vídeo de hoje foi isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu até o final e eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!